baralhar, vou tirar então, vou tirar um anjinho desse aqui para começar, para dar tempo das pessoas chegarem. Apesar de que eu tô com vontade de tirar um arcanjo hoje, acho que eu vou tirar um arcanjo. Tirar um arcanjo para nós, espera aí. Para ver que carta que vem. Alguém tem alguma sugestão? Aceito sugestões também. Vou tirar um arcanjo, então. Oi, Tati, boa tarde, bem-vinda. Bem-vindos todos. Nesse domingo ensolarado, ó. Que dia lindo que tá ali atrás de mim. Maravilhoso. Então, vamos nos concentrar. Eu vou tirar um arcanjo para nos inspirar hoje. Harmonia nos relacionamentos. Nós, os anjos, estamos abrindo os corações de todas as pessoas envolvidas. Argumentos e conflitos serão resolvidos agora. Então, olha que bonito. Harmonia nos relacionamentos. Se tem alguém aí que estava com algum problema de relacionamento, o arcanjo veio dizer que ele está aqui para ajudar e solucionar. Oi, Rita, boa tarde, Andréia. Giana, a Giana chegou, boa tarde. E vocês querem então que eu comece com o anjinho verde ou com o anjinho azul? Vamos ver se alguém opina aí. Verde ou azul para começar? Já abrimos com harmonia nos relacionamentos. Oi, Rodrigo, boa tarde, bem-vindo. Alguém sugere aí se quer azul? Vai, mais um verde, 1 a 1. Mais um azul ou verde. O próximo vai ser o desempate. Azul ou verde. Tchan, 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 tchan. Ixi. Azul. Ah, tá na mão. Então vamos, sempre precisando desse anjinho, né, dos relacionamentos. Então vamos lá. Mentalizem aí, vamos elevando os nossos padrões vibratórios. Ah, eu não esperei é o azul, ó, ganhou o azul. Eu não tô esperando a Cibele porque ela tá atrasada, diz que depois daqui a pouco ela entra, ela tá cuidando do tartarugo dela. Tá bom? Ela atrasou um pouquinho o almoço lá na casa dela, teve churrasco hoje. Então daqui a pouco ela tá aqui com a gente. Então vamos começar elevando os nossos padrões vibratórios. E vamos ver qual é a mensagem. Ah, que bonito. O anjo do nascimento. Quando um ciclo se completa, está na hora de nascer. O nascimento é um momento de transição que antecede uma grande revelação. Tudo que nasce é pleno de frescor, novidade e inocência. Nada é mais importante do que o nascimento do amor em nossos corações. Estou nascendo a cada momento para o novo em minha vida. Oi, Márcia, minha querida. Boa tarde, bem-vindos todos. Então, saiu o anjo do nascimento, né? E nada é mais importante do que o nascimento do amor em nossos corações. Então, estou nascendo a cada momento para o novo em minha vida. O que eu queria falar para vocês hoje, ontem a live foi sobre o orgulho e as várias máscaras, né, do orgulho. E hoje eu vou falar de uma outra coisa, hoje eu vou falar da nossa essência. Vou falar do que é que nós temos dentro de nós, né?
E a nossa essência é verdade. Nossa essência é verdade, beleza e bondade. Isso é a nossa essência, verdade, beleza e bondade. E quando a gente nega isso que está dentro de nós, é que aparecem as matrizes inferiores. Aí é que aparece, aí é que o orgulho toma conta, a raiva toma conta, o medo, as mágoas, a ansiedade. Então, quando a gente está conectado com o mais puro que existe dentro de nós, né? Porque nós nascemos, né, com bondade, com beleza, com perfeição, com verdade. E aí, ao longo do caminhar, né, a gente vai... Às vezes acontecem algumas coisas que a gente sofre por algum motivo, e aí a gente vai criando máscaras, vai criando armaduras para se proteger. Naquele momento onde a gente, às vezes, é criança e está com medo e sofre alguma coisa, naquele momento aquela máscara, aquela proteção, ela ajuda. Mas depois ela vai se enraizando e a gente passa a reagir através dessas máscaras. Mas o que tem lá no fundo, na verdade, é só coisa boa. É beleza, é perfeição, é verdade, é bondade. Então, se nós pegarmos qualquer ser humano, né? Pegue aí, pense aí numa pessoa bem difícil, numa pessoa desafiadora, uma pessoa que te desafia o tempo inteiro, que ela faz com que você entre em contato com algumas coisas que você não gosta, né? Então, uma pessoa que para você ela é desafiadora, provavelmente ela te põe em contato com sentimentos que não são os melhores, né? Então, essa pessoa, ela é uma oportunidade. É uma oportunidade de você olhar para dentro de você, rever as suas posturas, ver por que é que ela está te incomodando, né? Se essa pessoa te incomoda, então o problema é seu, né? O incômodo é de quem? O incômodo é seu. Então, se ela te incomoda, o incômodo é seu. Por que é que essa pessoa me incomoda? O que é que eu parei de olhar para dentro de mim? O que é que eu não quero olhar, né? Porque quando tem essas pessoas que estão ao nosso lado, que nos incomodam o tempo inteiro, é porque tem alguma coisa muito importante que essa pessoa veio mostrar pra gente como espelho e que a gente não está querendo ver. E por que a gente não quer ver? Porque a gente tem medo, a gente acha que vai sofrer, a gente não quer ver que tem coisas feias e ruins dentro da gente. Mas quando a gente cria coragem, né, e encara essas coisas e vai lá e olha para aquele sentimento, para aquilo que está vindo, é uma grande oportunidade de transformação. E aí vale muito a pena. Então, como é que funciona, né? Como é que a gente vai encontrar como é que a gente vai ampliar essa verdade que está dentro de nós? Como é que a gente vai ampliar esse amor que está dentro de nós? Essa bondade que está dentro de nós, né? Prestando atenção nela, pondo uma lupa, uma lente de aumento nas coisas boas. E aí a gente ignora as coisas ruins? Não, a gente olha para elas. Então, boa tarde, Ana, bem-vinda. Então, o exercício é sempre quando eu estou olhando para fora e tem alguma coisa que está me incomodando, eu olhar profundamente, parar de ficar olhando para fora, parar de pôr a culpa no outro,
Parar de falar que tudo é... eu sou a coitadinha, né? Fazem tudo para mim. E começar a olhar para dentro. Olhar o que é que aquilo está me causando, aquele incômodo, aquele mal-estar, por quê? O que que aquilo me remete? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tô, sei lá, eu faço parte de um grupo de pessoas onde nós somos colegas ou de trabalho, ou então somos colegas sei lá, estamos num grupo por algum motivo, ou somos colegas de trabalho, ou colegas de estudo, ou qualquer coisa assim. E alguém ali naquele grupo, toda vez que aquela pessoa abre a boca, me incomoda profundamente. Não quero nem chegar perto dessa pessoa. Porque toda vez que ela fala alguma coisa, aquilo me incomoda profundamente. Aí, se eu ficar ali fora, né, do lado de fora, olhando que aquela pessoa falou aquilo, fez aquela coisa e que aquilo está me incomodando, eu não estou olhando para dentro, não estou olhando para mim, não estou vendo o que é que aquilo está refletindo dentro de mim. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma análise, né? Então, você olha lá, tem um grupo, tem 15 pessoas, né? Aquela pessoa falou aquilo para as 15. Ninguém se incomodou, só eu. Então, o incômodo de quem? É meu. Então, por que que aquilo me incomoda tanto? Aí eu vou fazer uma reflexão. Qual foi o sentimento que aquilo me trouxe? Qual foi a lembrança que aquilo me trouxe? Aquilo me remeteu a quê? Às vezes, aquela frase ou aquela coisa que aquela pessoa falou era alguma coisa que o meu pai falava para mim quando ele estava bravo comigo e me remeteu àquela criança que estava sendo desvalorizada, por exemplo, naquele momento. Então, na realidade, o meu incômodo não é com aquela pessoa naquela hora e naquele momento. O meu incômodo é com aquela coisa que eu guardei dentro de mim, que me incomodava e que foi crescendo aquele tempo todo e que eu não olhei para ela. Então, na realidade, esta pessoa, ela está sendo uma oportunidade para que eu reflita, que eu olhe e que eu enxergue o que é que eu preciso mexer. A Cibele chegou, deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver. Cibele, me chama aí para você entrar. Deixa eu ver o que a Ana está falando. Puxando um pouco o tema de ontem, muitas vezes o nosso orgulho não nos permite olhar as pessoas desafiadoras. Sim, porque nesse caso... Deixa eu ver se os espectadores... Não é aqui, acho que é aqui. Cibele. Tô chamando a Cibele. Vai, peraí, eu tô chamando ela, tá me chamando. Pronto. Então, Ana, na realidade, né, todos os temas estão interligados. Oi, Cibele. Peguei. Tá meio cracolada aí a sua imagem. Daqui a pouco melhora a internet. Então, tá bom. Tava esperando Você tá chegando terminar o raciocínio para eu não interferir no meio do que você tava falando antes de eu entrar. Ah, tá bom. Então você pegou aí o fio da meada. Não, peguei só você falando um pouquinho do relacionamento das pessoas, o que a gente tem para aprender. Então, olha, aí a Ana, né, as meninas, que bom que vocês estão interagindo comigo, né? A Ana falou que, puxando um pouco o tema de ontem, que muitas vezes o nosso orgulho não nos permite olhar as pessoas desafiadoras, né? O nosso orgulho, sim, ele atrapalha. A gente não olha que aquilo não é um problema que aquela pessoa está trazendo, é um problema que existe dentro de mim. E a Andrea também está falando que com essas pessoas desafiadoras que a gente aprende alguma coisa que aconteceu com ela. Com certeza,
os nossos maiores aprendizados estão com os desafios. Os desafios vêm para a gente crescer e aprender. Uma pessoa que não tem desafio, ela não desenvolve. Infelizmente, o ser humano é assim. Os desafios fazem com que a gente se mexa, que a gente cresça e que a gente desenvolva. Então, e não deu certo. Eu fazendo arte de novo. Qual que é a palavra de Então, hoje? qual que é o quê? O tema. Então, o tema de hoje é que nós, dentro de nós, na nossa essência, nós temos verdade, beleza e bondade. E que toda vez que a gente nega que a gente tem essas coisas boas dentro de nós, é que as matrizes inferiores crescem e aparecem. Porque a gente está negando, estamos nos desvalorizando, não estamos dando olhar para o que tem de mais puro dentro de nós. Então, na realidade, os temas todos, eles interagem, né? Como é que eu vou olhar o meu lado bom, a minha bondade, a minha verdade, a minha beleza, né? Para eu fazer isso, eu tenho que aceitar o que é bom dentro de mim, eu tenho que valorizar o que é bom dentro de mim, sem extrapolar, porque se daí eu começo a hipervalorizar, daí cai no orgulho, que é aquela história de ontem. Mas se eu não olhar para as coisas boas, eu também caio no orgulho. Se eu não olhar para o que eu tenho de bom, também caio no orgulho. O que o Alexandre está falando? Que através de uma pessoa que ele não se entendia, passou a enxergar os defeitos dele. E agradece por essa convivência, por fez ele uma pessoa um pouco melhor. Fez dele um pouco melhor. Então, quando a gente olha para as coisas assim, né, as pessoas mais desafiadoras que aparecem na nossa vida são com elas que a gente aprende mais. Eu tive uma pessoa e eu falo eu tive porque infelizmente ela já faleceu, né? Ela não está mais entre nós. E ela era mãe de uma amiga minha, uma amiga muito próxima minha. E eu vou abrir aqui a janela que eu tô com calor, porque na hora do reiki eu tô perdida. Ai, que delícia. Então, essa minha amiga, ela tinha uma mãe e a mãe dela não gostava de mim, né? E a mãe dela não falava nada, mas eu sou muito sensível, né? Então eu percebia que quando eu ia lá, que a mãe dela não gostava, ou que quando eu estava triste, porque tinha acontecido alguma coisa muito ruim na minha casa, a mãe dela ficava feliz. Quando eu estava feliz, eu sentia que a mãe dela não gostava, sabe? Você já sentiu isso? Dá para sentir, né? Quando a pessoa está compartilhando ou não dos seus sentimentos. E aí, toda vez que eu ia lá na casa dela, era assim: se eu estava muito feliz, era como se ela quisesse apagar minha felicidade. E se eu tivesse muito triste, ela ficava feliz, né? E aí aquilo foi me incomodando, né? Aquilo foi me incomodando, e daí eu peguei e falei para minha amiga: olha, eu não vou mais na sua casa. Eu não vou mais na sua casa porque está me fazendo mal. E a gente deve fazer isso também. Se tem alguma coisa que está te fazendo mal, você para de se agredir. Vai meditar, vai pensar, se afasta, porque às vezes quando a gente está longe do problema, a gente pensa melhor, a gente enxerga melhor. Às vezes, quando a gente está enfiado ali dentro, a gente não tem clareza. E aí eu falei para ela, eu falei assim: eu não vou mais na sua casa, não vou acabar minha amizade com você, eu passo aqui, eu te pego, eu já dirigia na época,
eu passo aqui, eu te pego, a gente sai, vai conversar num parque, vai para algum lugar, mas não vou ficar na sua casa. Eu falei, ah, tudo bem. Aí ela falou assim, ai, velhinha, que bom que você percebeu, porque isso me incomodava. É assim mesmo. A minha mãe não gosta de você. Quando você está triste, você está com um problema na sua família, eu também percebo que ela fica feliz. E quando você está bem, eu percebo que ela não gosta. E isso também estava me incomodando e eu não tinha como te falar. Eu falei, ah, então tá bom, então tá resolvido. Não vou mais na sua casa, ponto, acabou. Aí essa minha amiga, então, às vezes tem que sair de dentro do problema para enxergar. Aí essa minha amiga ficou muito doente, Sibeli. Ficou muito doente. Ela ficou com AIDS. Né? Ela pegou AIDS do marido. E aí ela passou por períodos bem complicados. E eu fiquei lá do lado dela o tempo inteiro, da minha amiga. Eu ia lá, eu levava ela para sair, eu passeava, ficava junto, dei todo o apoio que eu podia dar. E aí essa minha amiga teve um problema de saúde que ela quase morreu. Além da AIDS? Ela quase morreu. Porque a AIDS abaixa a imunidade. E aí, quando baixou a imunidade, ela teve uma pneumonia, teve uma coisa muito grave, que era consequência da AIDS. Porque ninguém morre dele, né? Morre das consequências, né? Se você manter e tomar coquetel, naquela época nem tinha essas coisas. Mas se você cuidar, você não morre, né? De AIDS. Eu tenho amigos que têm AIDS há quase 30 anos. E se você olha ele na rua, você não fala. Tá super bem e super forte. Entendi. Porque tá controlado. E ela não, ela teve uma pneumonia, alguma coisa assim, que ela quase morreu. E aí o médico tinha dito que ela tinha que tomar, acho que 7 injeções, uma por semana. Só que a mãe dela entendeu errado. A mãe dela era enfermeira, a mãe dela entendeu errado e deu 7 seguidas. Minha nossa. Todo dia dava. Só que quando a mãe dela fez isso, curou ela. Né? Não fez mal. Eu acho que a mãe dela superdosou e acho que o que o médico tinha dado era uma dose inferior à que ela precisava. E aí ela curou. A mãe dela, até que a mãe dela curou ela. E aí eu ficava com raiva, né? Eu ficava na raiva, eu não enxergava as coisas. E aí a minha preocupação da minha amiga era deixar um seguro de vida para a mãe, para que a mãe não precisasse trabalhar. A minha amiga não estava preocupada com a saúde dela. Ela estava preocupada como é que a mãe ia ficar. E aquilo me dava raiva. Eu falava assim, a sua mãe é que tem que se preocupar com você. A sua mãe depois trabalha. Mas que coisa, eu não me conformava com isso, né? E não era problema meu, na realidade, né? E aí, um dia ela falou assim para mim, velhinha, se não fosse minha mãe, eu já teria morrido. Com aquelas histórias das injeções. Se não fosse a minha mãe cuidar de mim, eu já teria morrido, né? Se eu tô viva, é graças a ela. Quando a minha amiga falou isso, plum, caiu a ficha, sabe? Eu falei assim, eu amo demais a minha amiga. Quem é a pessoa que ela mais ama? É a mãe. Quem é que cuida dela? É a mãe. E eu, toda a minha vida, né? Eu sou de formação católica. Então, toda a minha vida, eu sempre orei, sempre fiz orações à noite antes de dormir, na hora que eu acordo. Eu fui coroinha, fui ajudante de igreja, fui... Como é que fala? Eu participei de tudo. Não era só católica no nome, né? Sempre fui católica praticante. E aí, caiu uma ficha. Eu falei assim, gente, se eu amo a minha amiga, nas minhas orações diárias, eu tenho que orar pela mãe dela. Porque se a mãe dela estiver bem, a mãe dela vai cuidar dela também. E aí você entende que eu saí da raiva e passei para vibrar amor, né? Eu saí da raiva e comecei a vibrar amor pela mãe dela. E comecei a colocar a mãe dela nas orações. Então eu rezava para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu marido, para os meus amigos, para as pessoas que eu mais gostava. E rezava também para aquela pessoa que até então
eu achava que não gostava de mim e que eu também não gostava dela. Tinha ali uma animosidade, tinha algo a aprender, né? Tinha algo a aprender ali. E eu fiz isso, Sibeli, durante um ano, né? De manhã, até esquecia, né? Fazia parte da minha rotina diária e fui levando a vida. Aí um dia, essa minha amiga falou assim: Verinha, alguma coisa aconteceu. Eu falei, por quê? Minha mãe tem perguntado de você. É, e aí? Ela tem perguntado de você, mas agora eu sinto que ela realmente quer saber se você está bem. Porque quando eu falo que você está bem, ela fica feliz. E quando eu falo que você não está bem, ela fica triste. Alguma coisa mudou. Aí eu falei para ela, então acho que está funcionando. Eu tenho feito orações para ela todos os dias. Faz um ano que eu estou fazendo oração. Aí a minha amiga falou assim, Verinha, então continua que está dando certo, né? E as orações, elas chegam, né? Aliás, a oração é uma vibração. Lembra da história das porquinhas? Né? A oração é uma vibração alta. Assim como o reiki é uma vibração alta. Então, quando eu estou orando para uma pessoa, eu estou mandando uma vibração alta e chega lá. Talvez ela não saiba que fui eu que mandei. Mas inconscientemente as coisas vão se conectando. Olha que louco, a mãe dela não sabia disso e um dia toca o telefone da minha casa e era a mãe dela. Aí a mãe dela me ligou para pedir desculpas, né? De como ela tinha me tratado. Que na realidade o que ela tinha era ciúmes de mim com a filha dela, porque a filha dela gostava muito de mim. E que todos os amigos da filha dela tinham abandonado ela, né? Por causa da doença. E que eu não, e que eu estava lá, e que ela sabia que eu realmente era amiga. E aí, a partir desse dia, eu passei a frequentar a casa. Esta senhora se tornou a minha melhor amiga, Sibeli. Ela se tornou a minha melhor amiga e ela foi como se ela fosse minha mãe. Porque a minha amiga faleceu. Uhum. No dia que ela faleceu, eu estava com um problema muito sério com a saúde da minha mãe e do meu irmão. Eu fui no velório. Sabe quando você não sabe o que você faz? Você resolve um negócio primeiro, o outro? Eu fui no velório, fui para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, a mãe dela me ligou. Ela falou assim: olha, o meu problema acabou, porque minha filha faleceu. Eu não, eu vou te ajudar. E essa senhora me ajudou muito. Então, quando a gente olha com amor e a gente vibra amor, a gente descobre o amor que tem dentro do outro e o amor que a gente tem da gente mesmo. E toda vez que a gente nega esse amor, essa bondade que está dentro de nós, as matrizes negativas crescem. Então, não é fácil, né? É um caminho que não é fácil, mas é possível e vale muito a pena. Quando a gente para de criticar o outro e a gente olha, foca na solução. Para de focar no problema. Qual era o problema? O problema era o meu incômodo, era eu continuar lá. Então, enquanto eu estivesse focando no problema, eu não sairia daquilo. Aí, o que eu fiz? Eu tive que me distanciar daquilo, eu me distanciei e foquei no que eu podia fazer. O que eu podia fazer? Oração. Às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é orar. E é muito, porque a oração chega. Então, demorou um ano, sabe, não importa, porque eu tive a amizade dela, o carinho dela pelos próximos 30, né? Até ela falecer. Então, aí eu estou emocionada. Tá falando que história linda, né? Ela foi como se fosse minha mãe. Então, todo mundo tem essa centelha de... Às vezes, o que está aparecendo no outro é o egoísmo, é os ciúmes, é o orgulho, são as matrizes inferiores, porque aquela pessoa está ferida. Ela passou que nem
senhora, né? Ela tinha perdido o marido, tinha se separado dele por uma traição, por uma série de coisas. Então, ela tinha sido muito desvalorizada numa série de coisas. E a filha demonstrava amor por mim, ela achava que ela não merecia o amor da filha, sabe? Porque remetia aquelas coisas que estavam dentro. Sim. Então, então a palavra é discussão. Quando a gente foca, né? Lembra tudo que a gente foca com medo. Você viu a outra mensagem também da Solange, falando da O que a Solange... frase do filósofo Santo Agostinho sobre... Ah, não. Ela falou que tem uma frase que fala: o bem é existencial, o mal não existe, ele é a ausência do bem. Exatamente isso. Ah, Rô, era aí que eu ia chegar, né? O bem é existencial, a bondade que tem dentro de nós é existencial e a verdade é existencial. Então, quando a gente nega isso, é que as coisas aparecem. Todas as coisas ruins é negar as coisas boas. E a gente anda num planeta, numa situação atual de vida, onde está todo mundo de cabeça para baixo. Está todo mundo negando as coisas boas. Todo mundo só está focando nas ruins. E aí, quando a gente nega as coisas boas, aí é que a gente sofre, né? Quando a gente nega a verdade, a gente nega a nossa essência, a gente nega os desejos da nossa alma, a gente entra no sofrimento. É muito complicado? Ou deu para entender? Deu para entender. Ah, que bom, Andréia. A Andréia está falando que essa live está perfeita, porque não é fácil falar, né? A gente não está acostumado a falar da nossa essência. Não estamos acostumados a olhar para nós como seres perfeitos, né? Nós somos feitos à imagem do Criador. O Criador é perfeito, então nós nascemos para sermos perfeitos. Nascemos para sermos felizes. Nascemos para as coisas darem certo. Então, a gente tem que focar nas coisas boas, vibrar coisas boas e olhar para dentro, fazer as reformas íntimas, olhar para dentro de cada um de nós, olhar e curar aquela criança ferida, curar aquelas coisas que ficaram para trás. Porque senão a gente segue a vida reagindo. Sabe, acontece alguma coisa, você responde na lata. Aquela resposta na lata é uma reação, né? Você não parou, não ouviu, não refletiu, não, você reagiu. E você reagiu com o quê? Com o que você tinha dentro. E o que é que a gente tem dentro? Às vezes uma dor, né? Aquilo lá te remeteu a alguma coisa que você passou que não tem nada a ver com aquele momento. E aquela pessoa, às vezes, ela é nocauteada e ela nem sabe por quê. Normalmente as suas reações sem pensar não são muito boas. Então, né? Quem age na impulsividade, né? Nunca é bom. E assim, alguém te fecha, você tá... Então, assim, é muito interessante. Ontem a gente assistiu um filme onde um cara ele tentou se suicidar, né? E tinham vários amigos em volta. E aí teve 2 ou 3 que pularam para ajudar. Teve uns 2 que fecharam os olhos, um que começou a chorar. As reações das pessoas, né? Quando tem uma catástrofe, tem alguma coisa acontecendo, tem gente que vai lá e tenta resolver. Tem gente que não quer enxergar, não quer ver, né? E tem gente que chora.
Então, são as reações. O que a Rita está falando? Você chorou porque foi uma lição de vida onde você venceu. Eu chorei porque é uma coisa que me emociona, porque essa pessoa, ela realmente se tornou como se fosse minha mãe. E ela foi para o outro lado, né? O ano passado, de uma hora para outra, inesperada. E eu sinto falta. Mas o sentimento que me vem ao contar essa história é um sentimento de alegria, de ter transformado uma coisa que era muito ruim numa história tão bonita, né? Em coisas tão boas. E se eu só focasse nas coisas ruins dela, né? Que era o que eu focava antes, né? Essa pessoa é só isso, essa pessoa né, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar de você. Então eu estava focando nas coisas erradas. A gente tem que começar a focar. Esperasse dela, talvez isso não aconteceria. Tipo, você parou, olhou para dentro e fez o que estava ao seu alcance para ser uma relação melhor. Se afastou e começou a fazer oração. E às vezes a gente fica esperando do outro, né? Mas ela que é assim, mas eu não sei por que ela é assim. Ela que tinha que mudar, e ela que me fez mal. E às vezes a gente não olha para dentro. Nunca, a maioria das vezes a gente não olha para dentro. E a maioria das vezes a gente quer que o outro mude, né? A gente não tem o hábito de olhar para dentro e de ver o que é que aquilo provocou dentro da gente. E por que é que a gente está naquela atração? Por que é que a gente atraiu aquela pessoa, aquele acontecimento para a nossa vida? Porque tudo somos nós que atraímos. Então, quando a gente passa a olhar para tudo que acontece na nossa vida, então, assim, eu não acredito em coincidência, eu acredito em sincronicidade e acredito que a gente atrai aquilo que a gente está precisando naquele momento. Então, se eu estou atraindo uma coisa boa, ótimo. Mas eu tenho que prestar atenção quando eu atraio uma coisa que não é boa, para ver o que é que aquilo, por que é que o meu corpo, por que é que a minha alma atraiu aquilo para mim naquele momento. Algum aprendizado tem. Então eu tenho que buscar o que que aquilo me trouxe de bom. Hoje mesmo eu estava lá fazendo as minhas caminhadas, né? Ainda sobrou um calombo no meu joelho daquele tombo, né? Um belo de um calombo. E aí eu estava pensando exatamente nisso, por que é que eu caí, né? A minha alma atraiu aquele tombo por algum motivo. Então, naquele momento, eu fui olhar o que é que eu precisava fazer. Primeiro, meu corpo me parou. Não podia andar, não podia fazer as coisas, então meu corpo me parou. Então, prestei atenção nisso. Segundo, eu fiquei dependente. O Hamilton tinha que me ajudar a me trocar, tinha que me ajudar a tomar banho, tinha que me ajudar um monte de coisas. Então, o que é o que você faz com ele, né? Normalmente é o que eu faço com ele. Então, só que naquele momento estava invertido. Então, o que é que eu tinha que aprender com aquilo? Né? Ser humilde de que eu também preciso de ajuda. Né? Lembra da live de ontem, do orgulho? Né? Ou aquela pessoa que só faz tudo, aquela pessoa que não faz nada. Então, eu fui usando cada coisa que vinha para mim com a história do tombo, tinha a história do curso, tem um monte de coisa envolvida. Fiz micro, fui voltar lá para uma situação do útero, que estava latente de novo, que eu estava resolvendo. Então, cada coisa que acontece na nossa vida, a gente. Cada coisa que acontece na nossa vida, a gente precisa aprender a refletir e a olhar para dentro e não para fora. Né? Não olhar as outras pessoas, o que está. Não. Olhar por que eu estou com aquele monte de sentimento dentro de mim. E o que aquilo leva. E transformar. Porque é só assim que a gente cresce. E focar no amor. Sempre no amor. Então, se tem alguém que eu não gosto, alguém que é desafiador, o maior exercício é olhar para aquela pessoa
e pôr uma lente de aumento nas qualidades dela. Colocar uma lente de aumento no que ela tem de bom, porque até o maior assassino ele tem alguma coisa boa. Aquelas pessoas que conhecem ele do convívio dele, ele tem uma coisa boa, certeza que tem. Então, olhar para o lado bom das pessoas. E isso Olhar... Fala, que Sibeli. você falou do bandido assassino, a gente trabalha muito isso na CNV, que é CNV é comunicação não violenta, que eu já fiz várias formações nas escolas, né? Que é alguma necessidade não atendida dessas pessoas que fazem as coisas ruins. Tudo isso é uma necessidade não atendida e alguma falha de comunicação, alguma falta. E aí cada pessoa tem alguns recursos para se fazer, para atender essa necessidade. E nem todos têm essa evolução igual a gente tem aqui na live de enxergar nós mesmos, as nossas matrizes, as nossas máscaras, e às vezes essa pessoa ela só quer resolver o problema dela, não pensa em tudo que isso vai causar. E às vezes, e essa pessoa, quanto mais ruim é a pessoa, né, que a gente chama de ruim, mais difícil, mais desafiador, mais dores ela tem dentro dela. Mais ela precisa do nosso amor, da nossa atenção e do nosso olhar profundo, sem julgamento. Essas pessoas são as que mais precisam. Se você for ver aquela história de vida, né, mas ver contado por ela e legitimamente, você vai sentar e vai chorar junto. Porque ela sofreu muito, ela usou um monte de máscaras, né, essas máscaras para se proteger. Só que essas máscaras, elas não protegem, elas vão te levando cada vez mais longe da sua essência, longe da verdade, longe do amor, longe da beleza, longe da bondade que existe dentro de nós. E aí chega um ponto que ela nem acredita mais que existe aquilo dentro dela. E precisa de muito amor para que aquela pessoa desperte e reacenda aquela essência dentro dela. Tem pessoas que fazem uns trabalhos lindíssimos de recuperação. É só assim que a gente recupera, né? Através do amor e da atenção. É um caminho fácil? Não é, mas é o único. A única forma é através do amor. E é quando a gente começa a prestar atenção nesse amor que a gente tem dentro da gente, começa a dar vazão para esse amor, começa a dar vazão para essa bondade. E as pessoas têm medo de falar eu te amo. As pessoas têm medo de falar eu gosto de você. Por máscara, não, se eu falar, daí a pessoa vai se aproveitar de mim, sei lá o que ela pensa, né? E não, de repente a pessoa tá demonstrando um amor legítimo, né? Que realmente ela gosta de você. Então, quanto mais a gente demonstra, quanto mais a gente mostra esse amor, a gente demonstra, a gente pratica esse amor, mais ele cresce. Mais ele cresce, mais a gente se fortalece. Mais a gente entra em contato com a nossa missão, com o nosso caminho, com a nossa alma. E cada vez a gente vai ficando mais feliz. Porque quando a gente está vibrando dentro desse amor, está vibrando na beleza, né? Então eu estou olhando a natureza, eu estou observando, que nem eu já falei para vocês várias vezes, admirando uma flor, admirando um quadro. Quando eu estou admirando a beleza que tem à minha volta, eu também estou reconhecendo a beleza que tem dentro de mim. E toda vez que eu estou só olhando as coisas ruins que estão fora, eu estou negando essa beleza que está dentro de mim. E aí essas coisas ruins aumentam. Então, uma pessoa que só reclama o tempo inteiro, ela está numa vibração completamente errada. E ela só vai atrair aquilo para ela. Então, a gente tem que transformar isso, passar
a ter o hábito de agradecer, a ter o hábito de apreciar as coisas mais simples da vida, né? A felicidade, né? Eu quero a felicidade. O que é felicidade? A felicidade é agora, né? Eu sou feliz, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou com saúde, meu marido está bem, eu estou aqui conversando com um monte de amigos, estou compartilhando o que para mim é o mais importante. Eu sou feliz. Hoje, agora, eu sou feliz. Não estou preocupada nem com antes, nem com o que eu vou fazer a semana que vem. É agora, é no dia a dia, a cada minuto. Hoje eu ouvi também um tema que fala do tempo, né? O tempo está passando super rápido. Para mim também, né? Já foi a metade do ano, já tem não sei quanto tempo de Covid. Até outro dia já, nossa, como é que vai ser a semana que vem, né? Agora já faz Sim. meses que nós estamos, né? Mas eu estou feliz, né? Eu estou fazendo a cada dia, eu estou trabalhando. Outra coisa, a gente tem muitas crenças que nos limitam, né? O trabalho, o trabalho enobrece. Nós somos seres que nós precisamos produzir, trabalhar, fazer o bem, né? E trabalhar não é trabalhar e ganhar dinheiro, é fazer alguma coisa de bom para o outro. Isso é trabalhar. É compartilhar com as pessoas o que eu tenho de melhor. Compartilhar os meus talentos. Isso é trabalhar. A remuneração, ela vem de um jeito ou de outro. Só que as pessoas focam no dinheiro, focam na remuneração. E aí atravanca tudo, se perde tudo pelo caminho. Quando a gente foca no trabalho, no estar ativo, no fazer as coisas, o dinheiro vem, as coisas acontecem, a energia flui e tudo destrava. Então, a gente tem o péssimo hábito de focar, infelizmente, nas coisas erradas. Meu Deus, 10 para 6. E hoje eu não tinha tema. Como não? Esse tema ainda foi bem profundo. Eu não tinha claro o que eu ia falar, mas eu queria falar dessa essência que nós temos, sabe? Que nós somos essa essência, que nós fomos criados para sermos perfeitos, para termos saúde, para sermos felizes, para focarmos na beleza, para sermos bondosos. Então, nós temos tudo isso dentro da gente, só que a gente esquece. Então, era isso que eu queria lembrar A gente para a esquece gente. e algumas pessoas se perdem pelo caminho e a gente tem que ajudar essas pessoas a se encontrar. É, é. Porque quando a gente ajuda o outro a se encontrar, nós nos encontramos. Toda vez que eu estou fazendo algo por alguém, eu estou fazendo por mim também. É uma coisa que eu tenho falado, é o que eu sempre falei, né? E eu tenho falado também para as minhas pupilinhas, né? Quando você é terapeuta, por exemplo, os clientes que você atrai no seu consultório, você atrai porque você está naquela frequência, você ainda tem coisas para olhar. Talvez você já tenha começado, esteja um pouco na frente, né? Então você está ali para mostrar o caminho para o seu cliente que chegou depois. Mas cada vez que você olha para o seu cliente, que você ajuda ele, que você vai mostrar o caminho, você também, né, o bom terapeuta também está refletindo no próprio caminho, no próprio tema. Você está ajudando o outro, mas você está fazendo para você também. E você atrai as pessoas que você precisa naquele momento. No reiki, por exemplo, né, que eu tenho as minhas pupilas. Eu atraio para me seguir no caminho aquelas que são mais parecidas comigo, aquelas que têm os mesmos problemas, os mesmos desafios, porque na hora que eu já passei por ali e na hora que eu estou olhando, eu já sofri com aquilo, já me doeu, eu sei que naquele caminho tem pedra, eu sei que eu já tropecei na lama e caí de cara, eu sei o que é aquilo, então
eu vou alertando, eu vou ajudando. E toda vez que eu estou conversando com aquela pessoa sobre aquele tema, eu também estou me autoanalisando, eu também estou olhando para mim. E se eu não fizer isso, aí eu não sou uma boa professora e não sou uma boa mestra. Porque o verdadeiro mestre é aquele que aprende o que ensina. O verdadeiro professor é aquele que aprende aquilo que ensina. Então, se eu estou tendo que ensinar 500 vezes, é porque eu tenho que ouvir 500 vezes aquilo em mim. Então, eu tenho que ter essa consciência de que eu preciso me melhorar. Uhum. E que a gente está sempre em evolução. A gente sempre tem que aprender. A gente tem que ter humildade para enxergar que nós somos seres em evolução e estamos longe. Eu, pelo menos, estou. Você, eu não sei, mas eu estou. Jesus, não me fala isso, que se você, no nível de mestra, tá longe, imagine, eu não quero voltar para cá, eu já falei. Eu preciso resolver isso Porque eu vou agora. fazer a lição de casa já. Você é novinho, tem bastante tempo. E eu Quanto comecei antes. a atender reiki agora e eu também sinto exatamente isso. Que eu apliquei reiki e as coisas que eu ia falando e as coisas que a pessoa falava, ah, mas isso. Aí eu falava, mas assim, assim, assim. Aí eu falava, eu tô falando isso porque eu mesma já sofri isso, eu mesma já sei como que é, já fiz. E não tô dizendo que eu sou a pessoa perfeita, eu também tenho que vigiar muitas vezes para isso não acontecer de novo. Então é isso. E aí, essa pessoa que você está terapeutizando está sendo uma oportunidade para que você olhe para isso em você e que você não escorregue e não caia de novo. Que você se aperfeiçoe cada vez mais e melhore cada vez mais. Porque às vezes a gente esquece. Sim. E a hora que está lá, repetindo aquele padrão antigo de novo. Então, eu sou astróloga, faço mapa astral. Todo mapa astral que eu faço, há 30 anos, cada um que eu pego é com o meu do lado. Deixa eu ver o que essa pessoa tem igual a mim. Quando eu estou falando para ela daquilo, eu falo assim, opa, Vera, eu falo uma vez e escuto duas. Abra os seus ouvidos. Preste atenção. Porque tem tanta coisa para me melhorar, tanta coisa para me melhorar, que daí eu tenho que fazer isso o tempo inteiro, prestar atenção o tempo inteiro, senão não dá. Então é isso.